Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveler e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre as partes de leis de Newton. E eu vou responder com vocês 3 questõezinhas bem básicas, bem simples sobre o nosso conteúdo, tá ok? Bem, então, inicialmente aqui, vamos fazer cada questão aqui. A primeira questão que eu vou resolver com vocês é a questão da PUC, que diz o seguinte: julgue assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. A primeira, ele fala assim: é possível haver movimento na ausência de uma força? 2. É possível haver força na ausência de movimento? 3. A força que impulsiona um foguete é a força dos gases do escapamento, que sai da parte traseira do foguete, à medida que o foguete expele os gases para trás. E 4. Um par de forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Bem, vamos analisar cada alternativa aqui, tá? Vamos lá. Meus queridos, opa, o que a gente tem? Nós temos aqui essa questãozinha, basicamente, ele diz o seguinte: ele fala para nós aqui a respeito das leis de Newton, né? E a atuação das forças e como é que elas funcionam de verdade. Então, a primeira ideia que a gente tem é sobre a ideia da força, né? Então, o que seria a força e o que representa a força em si? Primeira coisa que nós temos que lembrar é que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força ela causa uma variação na quantidade de movimento de um corpo, certo? E lembre-se que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, certo? Ou seja, quando eu tenho uma variação conforme temporal com a quantidade de movimento, eu vou ter a atuação de uma força, certo? Então, necessariamente, eu posso ter movimento sem força? Sim, eu posso ter, certo? Se, por exemplo, se isso aqui me prevalecer, que existe uma conservação nessa quantidade de movimento. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. A segunda afirmativa assertiva, melhor dizendo, ele diz o seguinte: é possível haver força na ausência de movimento? Sim, né? Sim, também. Por quê, pessoal? Seguinte, essa questão aqui ela falou para nós uma situação da primeira lei de Newton, que ela fala que as forças resultantes ela é igual a zero. Então ela diz para nós basicamente que eu posso ter forças atuando desde que a sua somatória seja zero, por exemplo, eu posso ter ausência de movimento, tá certo? Né? A terceira questão aqui do foguete, ela basicamente também está certa. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, a força que impulsiona um foguete é a força dos gases de escapamento que saem da parte traseira do foguete à medida que ele espere. O que é isso, gente? Basicamente ele está falando nessa questão aqui da nossa terceira lei de Newton. Ela está falando aqui a ideia da ação e reação, certo? Que realmente, o que acontece? Você vai ter lá o foguete, certo? Os gases, eles acabam sendo expulsos pela parte de trás do equipamento, certo? Então, isso aqui seria uma força de ação. E você teria a força de reação, que ela atua sobre o foguete, certo? Essas duas forças elas têm a mesma intensidade. Apesar da minha flechinha aqui estar de tamanho diferente, mas elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos, ok? E a quarta alternativa, ela é uma pegadinha das clássicas, né? Ela fala que o para-ação e reação ela sempre atuam no mesmo corpo. Essa é mentira. Ela atua em corpos diferentes. Ela tem que atuar em corpos diferentes, certo? Que senão não rola, né? Porque senão o que iria acontecer? Elas iriam, a para-ação e reação, elas iam se cancelar,
certo? Então, a alternativa correta, alternativa C. Ok? Tranquilinho? Vamos lá. Próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte para nós. Na prova de lançamento do martelo de Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e solta quando atinge a maior velocidade que ele consegue imprimir. Para modelar esse fenômeno, suponha que o martelo execute uma trajetória circular num plano horizontal. A figura abaixo representa esquematicamente a trajetória enquanto o atleta acelera e o ponto A é aquele no qual o martelo é solto, ou seja, o martelo é solto nesse pontinho A aqui. Ele pergunta, né? Assinale a opção que representa a trajetória, representa corretamente a trajetória do martelo visto de cima após ser solto. Vamos pegar isso aqui também, né? Vamos lá. De novo. Então, aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui, meus queridos? Opa, sempre isso acontece. Vamos catar de novo lá. Nossa figurinha. Às vezes acontece uma dessa, né? O que a gente está vendo aqui, tá, basicamente, é a aplicação da primeira lei de Newton, certo? Que é, meu Deus do céu, que é quando você tem, basicamente, a aplicação, né, da primeira lei. O que a primeira lei ela fala a priori? Ela fala para nós que a gente tem a conservação da quantidade de movimento, certo? Em que, teoricamente, né, a força que atua sobre o objeto ela seja nula. Bem, o que vai acontecer, né? Na primeira lei de Newton, quando a gente comenta ela aqui, ela basicamente diz o seguinte. Aqui. Deixa eu só reiniciar o equipamento que ele deu um probleminha, só um minuto. Então aqui, ela diz o seguinte basicamente. Quando você tem a primeira lei, ela fala para nós que nós temos os chamados equilíbrios, né? Os equilíbrios estáticos e os equilíbrios dinâmicos. O equilíbrio estático, ela está dizendo para nós que nós vamos ter o repouso. Enquanto que na questão do equilíbrio dinâmico, nós vamos ter um único movimento, o chamado movimento retilíneo uniforme, ou seja, a trajetória reta com velocidade constante. Então, o que acontece, né? Quando o martelo está girando, né, enquanto ele está girando, tendo essa trajetória curvilínea aqui, mesmo que a velocidade seja constante, você tem a atuação de uma força. Por quê? Você tem a atuação da força do cabo, né, que está sendo segurado pelo atleta. Então, essa força é ela que mantém a trajetória curvilínea, certo? Em torno dessa trajetória aqui. Agora, o que a gente tem aqui de importante, né? No momento em que o martelo é solto, nesse ponto A, o que vai reger praticamente é a primeira lei de Newton, porque não existe nenhuma força atuando. Ou seja, ou o objeto vai estar estático ou dinâmico, né? A ideia básica aqui, como eu falei para vocês, é conservação da quantidade de movimento. Então, com isso, o que a gente vai perceber é que, como o objeto está em movimento, ele vai continuar em movimento. Mas não é qualquer movimento, é movimento uma trajetória retilínea e uniforme, certo? Ou seja, nós não poderíamos ter nem a trajetória C e nem a trajetória B, certo? E agora, né, como é que funciona? Funciona o seguinte, nesse ponto A, você vai ter o vetor velocidade, ele vai estar assim, ó, sempre tangente à trajetória, certo? Sempre tangente à trajetória. Então, se você observar, a alternativa que melhor casa com essa questão é a alternativa E. Por quê?
por causa que com o vetor velocidade ele está tangente à trajetória, né? Não tem nenhuma força atuando depois do que o martelo é solto, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, e ele vai seguir o vetor velocidade na qual ele estava naquele momento. Então, por isso que a alternativa é E, ok? Vamos lá, meus queridos. Dando continuidade. Nós temos aqui, né, o terceiro exercício, que é um exercício da Federal, que ele diz o seguinte: inicialmente, uma caixa A de 20 kg, apoiada no alto de um edifício, está presa a um fio a outra caixa B de 30 kg suspesa na lateral do edifício, conforme figura ao lado. Mas aqui a figura estava aqui no caso é abaixo. Quando o sistema é solto, observa-se o movimento das caixas. Desprezando a massa do fio e da rodana, considerando o sistema sem atrito e G como 10, a aceleração do sistema e a tração do fio valem respectivamente. Né? Vamos calcular aqui. Queridos, então vamos lá. Como é que funciona essa questão? Jesus. Hoje o Windows não está querendo compartilhar com a gente, meus queridos. Copiar gráfico. Tá aqui. Aí. Então aqui, né? Como é que funciona? Queridos, nesse exercício, tá? Nós vamos fazer o seguinte. O nosso exercício ele vai funcionar da seguinte forma. Primeira coisa, nós vamos seguir aquelas 5 regras de ouro. Vocês lembram? Quem não lembra, né? Assista os vídeos anteriores sobre 5 regras de ouro. A primeira regra que ele fala para nós, né, basicamente, é que você precisa colocar todas as forças que atuam no sistema. Essa é a principal. Né? Então, vamos colocar todas as forças que estão atuando no sistema. Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui, né? Aqui, nós vamos ter aqui, nós vamos ter aqui, aqui e aqui, ó. O que seria cada uma dessas aqui, né? Bem, primeira coisa nós vamos ter, isso aqui é o peso do bloco B, isso aqui é o peso do bloco A, esse cara é anormal, né? Esse nosso amiguinho aqui, então é anormal do bloco A. E aqui nós vamos ter tração e tração, certo? Então nós vamos ter basicamente isso aqui. Então são todas as forças que estão aí, esse é o chamado diagrama de forças. A segunda força que nós vamos ter, basicamente, é a parte que fala sobre o nosso sistema de força, né? Melhor dizendo, aqui nós vamos falar sobre a questão do movimento. Desculpa o erro aqui, né? Nós temos a questão do movimento. Bem, como é que funciona, né? O movimento nesse caso, pelo que a gente está percebendo, esse cara, ele vem para cá. E esse nosso amiguinho, ele irá descer. Certo? Então nós vamos ter isso aqui. Então nós vamos ter um movimento para cá, movimento para cá. Ok? Então nós vamos ter tudo isso aqui de movimento, né? São esses carinhas aqui que a gente tem empregados aqui.
Em seguida, tá? Nós temos a parte do movimento. Agora, nós vamos trabalhar com a questão dos sinais, né? Melhor dizendo, nós vamos agora fazer uma classificação do movimento. Vamos lembrar das regrinhas, né? A primeira classificação a classificação, melhor dizendo, as forças envolvidas. A segunda, a direção do movimento. O terceiro, a questão apenas as forças que são relevantes ao nosso sistema, né? Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Se você lembrar, né, as primeiras leis de Newton, aqui, ó, regrinha de ouro, né? Nós temos as nossas chamadas regras de ouro. Então, só para ficar mais tranquilinho aqui, ó. Então, essas aqui. Fazer o diagrama de forças, identificar a direção e sentido de cada movimento de cada corpo. Terceira, levar em consideração apenas as forças que estão na mesma direção do movimento, certo? Ou seja, como o movimento, por exemplo, é horizontal do bloco A, então, apenas esse cara, certo? Do B, né, o que a gente vai ter? Você vai ter um movimento, nesse caso, um movimento vertical, então uma tração, eles irão entrar aqui, né? Depois nós vamos fazer o quê? A classificação dos sinais, certo? Positivo a favor do movimento, negativo contra o movimento, ou seja, esse cara é positivo, esse cara é negativo e esse outro cara, ele é positivo, certo? E daí nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo, certo? Então, aplicando a segunda lei de Newton para cada corpo, o que nós vamos ter? Se você aplicar o corpo A, nós vamos ter que a tração vai ser igual à massa do bloco A vezes aceleração positiva, né? Lembrando que a força, que é a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é só a tração. No B, nós vamos ter o seguinte: peso do B menos tração é igual a massa do B vezes aceleração. Isso aqui é a equação do bloco B. Pronto, eu tenho as duas equações feitas. E a partir de agora eu resolvo, né? Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Muito simples. Vejam, se eu quiser, por exemplo, somar isso aqui, eu vou conseguir achar a aceleração, certo? Eu acho a aceleração. Então, o que acontece? Eu vou ter peso do B vai ser igual a massa do A vezes a aceleração mais a massa do B vezes a aceleração. Ou seja, o peso do B, né, pelo que eu me lembro, ela vale 30. Ou seja, você terá 30, ou seja, 300 é o peso, né, porque eu multiplico por 10. Isso vai ficar igual a 20 vezes A mais 30 vezes A. Ou seja, se eu resolver isso aqui, eu vou achar que vai ficar 300 dividido por 50, ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado, certo? E depois eu calculo a tração. A tração, eu vou ter o seguinte: tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Eu vou ter que a tração vai ser igual a massa do B, que no caso ela vale... Deixa eu só olhar quanto é que vale essa massa do B, que eu acho que eu confundi aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Só olhar aqui. A massa do B é 30, exatamente. Aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Nós vamos ter o seguinte: se eu pegar a tração aqui envolvida, né, nesse caso, eu vou ter o seguinte: aqui não é tração, aqui é massa do A, né? Eu que viajei na maionese aqui. Aqui é massa do A. Então eu vou ter a massa do A, que vale 20 vezes 6, ou seja, a tração é igual a 120 newtons. Está aí, né? Está aí a força desse carinha. Beleza? Tá aí a questão do exercício. Ok, meus queridos? Eu vou resolver daqui a pouco o outro exercício. Até mais.